Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Deus está aqui. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, está escrito: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que vieram para Bagé nesta noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes em oração. E nós pedimos humildemente que o céu fique baixinho aqui nesta noite. Porque nós acreditamos, ó Deus, que após esta oração, a terra estará pronta para receber a semente, que é a sua palavra. Então, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a cidade de Bagé nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para o segundo dia desta linda festa aqui na cidade de Bagé. Ontem à noite o céu desceu sobre nós aqui. Quem veio no culto ontem à noite? Deixa eu ver. Então esses irmãos já estão acostumados com o ambiente. Eu vou fazer aqui 2 pedidos antes de começar a pregar, e eu gostaria da atenção de todos. Eu tenho muita dificuldade de estar pregando com as pessoas andando na minha frente, correndo, crianças correndo. Eu sei que é muito difícil conter uma criança num culto como esse, mas eu preciso que vocês me ajudem. Amém? Inclusive as pessoas que estão andando, os diáconos e os seguranças, eu acho que agora, se puderem ficar em um ambiente quietinhos, eu vou agradecer muito. Tá bom? Eu sempre tento explicar, porque as pessoas acham que é chatice do pregador. E não é chatice do pregador. Às vezes o culto, pastor Celso, ele leva 2, 3 horas de reunião. Mas o que é importante para nós, de repente é só um momento. 1 minuto. Uma palavra que o pastor libera. E imagine que justo naquela hora que Jesus queria falar com você, alguém levantou na sua frente. Uma criança saiu correndo naquela hora. Ou uma criança começou a chorar muito alto e roubou assim a sua bênção. E nós, assembleianos, o nosso culto ele é meio bagunçado, né? Porque nós temos muita dificuldade em lidar com aquilo que é organizado. A gente não vê isso na igreja católica, a gente não vê isso no budismo, a gente só vê isso em igreja evangélica, principalmente pentecostal, né? Então eu gostaria muito da atenção de todos vocês e que me ajudassem nesse momento, tá bom? Se o seu bebê começar a chorar muito, por favor, por gentileza, levante, vai lá fora, passeie um pouquinho com ele,
Não deixa ele ficar gritando dentro da igreja, não chama a atenção da pessoa que está do lado, a pessoa não recebe o milagre. Não deixa ninguém sair correndo. Eu sei que é difícil, mas é o meu pedido que eu faço a toda a igreja. Tá bom, igreja? Amém? Muito obrigado. Segundo pedido. Antes do culto terminar, o pastor me pediu para fazer aqui uma ministração. Então eu gostaria que quando estivesse terminando o culto, ninguém também saísse correndo e não fosse lá para fora. Permanecessem aqui até o final. E o último aviso, e esse foi pedido por esse diácono bonito que está com um bigode ali, que só Jesus na causa. Ontem eu tirei foto com vários irmãos e hoje eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho 5 horas para chegar até Porto Alegre. E o meu voo sai 5h30. E eu tenho que estar no aeroporto 4h30, não, é 4h15. Não, é isso? Porque não é mais 1 hora, é 1h e 15 minutos antes, senão eu não consigo despachar a bagagem. Então ontem o culto terminou aqui, era 11h30 da noite. Então, hoje, tomara que Jesus não vá até tarde, mas se ele quiser ir, não tem problema nenhum. Tá, mas quando terminar eu vou ter que sair aqui. Vou pedir aos irmãos para me deixarem sair. Tá, que ontem os irmãos me agarraram aqui, eu quase quebraram o meu braço. Eu sei que é carinho e eu gosto de carinho, mas hoje eu não consigo fazer isso. A igreja entende? No ano que vem eu acho que eu vou voltar aqui de novo. Aí em vez de chegar no sábado, eu chego na sexta. Aí fico sexta, sábado, domingo. Aliás, eu vou ficar aqui o ano inteiro. Pronto, agora olhe para o seu irmão e diga: você entendeu? Vamos dar glória a Deus nesse culto? Esse glória foi muito pequeno. Pode ser um pouquinho mais alto? Amém. Você falou com eles, Roberto? Explicou o que eu te pedi aqui? Você já falou? E o que eles falaram? Então tá bom, obrigado. Beijo no coração, viu? Quem pode nessa noite só dar mais um grito de glória para eu me encontrar aqui? Mude a música para mim, Roberto. Na mesma linha de ontem, onde nós falamos sobre a unção de Deus, a presença de Deus, sem a qual a igreja não consegue caminhar. Eu faço parte da Assembleia de Deus, sou assembleiano, e de vez em quando eu vou nas nossas convenções, fico sentadinho lá no meu canto e entendo a atitude dos meus líderes, mas como eu tenho experiência de campo, uma coisa é você ficar atrás de uma mesa imaginando, outra coisa é você ir lá no campo. E às vezes o que é lógico está no papel não funciona na prática. Eu me lembro de quantas reuniões eu participei, os irmãos criando fórmulas para ganhar almas. Matemática pura, equações, dizendo assim: se cada 2 ou 3 crentes, no período de 6 meses, ganharem uma alma, dentro de tantos meses a igreja estará cheia. É lindo, é matemática. Mas a nossa fé não se baseia em matemática. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa briga é contra seres invisíveis, extremamente poderosos, organizados, que não têm medo de anel de formatura, que não têm medo de títulos, que não temem tamanho, quantidade. Os demônios só respeitam um tipo de pessoa: canelas de fogo. Conhece essa linguagem? Isso é lá da roça. O demônio não respeita o seu título, não respeita o seu sobrenome, o carro importado que está lá fora. Se você é descendente de alemão ou se você é tupiniquim, não interessa para eles. Demônios só respeitam a atitude do Espírito e ponto final. Somos uma igreja pentecostal. Somos assembleianos. Com todo respeito aos demais irmãos que vieram de outras denominações e são muito bem-vindos. Mas a raiz pentecostal brasileira nasce com a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, depois que ela planta na nossa nação a semente do Pentecoste, ou seja, do carisma, dos dons do Espírito Santo, ela começa a ser modelo para todos os demais movimentos que vão nascendo na sequência. É mais ou menos assim: imagine vocês há 100 anos atrás, aqui no Brasil, sem nenhuma igreja pentecostal. Jesus planta a sua presença aqui, então Jesus é a raiz. E aí vem 2 missionários lá da Suécia, e eles começam a ensinar ao povo brasileiro o poder do Pentecoste. Aí nasce uma árvore dessa raiz. O caule dessa raiz chama-se Assembleia de Deus. Com o passar do tempo, essa árvore vai crescendo, ela vai soltando ramos, galhos.
Os inúmeros galhos que saíram foram todos os demais movimentos pentecostais do Brasil. Todos saíram da Assembleia de Deus. Todas as ramificações saíram da Assembleia de Deus. Então nós, assembleianos, somos como se fôssemos a raiz do Pentecoste do Brasil. E depois que Jesus acendeu essa chama no Brasil, essa chama foi esparramada por todas as partes do mundo. Inclusive a Assembleia de Deus se tornou missionária em inúmeras partes do mundo. Amém até aqui? Não estou puxando sardinha, estou aqui contando fatos e história. Só tivemos um problema no meio da caminhada como Assembleia de Deus. Pergunte qual, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. A Assembleia de Deus foi fundada por 2 batistas. Daniel Berg e Gunnar Wingre. Batistas, seminaristas batistas. Pastor, e o que tem isso a ver? Você já vai entender. Esses 2 homens passaram a vida toda estudando a Bíblia como batistas tradicionais, que não criam no movimento do Espírito, que não criam nos dons e no carisma do Espírito, que foram ensinados e treinados assim. E de repente, num dia, saindo do seminário, lá na Suécia, isso foi na Europa, ficaram sabendo que apareceu por lá um americano pregando um evangelho diferente. E esse americano montou uma tenda. E esses 2 seminaristas, Daniel Berg e Gunnar Wingre, iam lá para o culto desse americano para ver como era. E eles saíam rindo do culto, porque era um culto pentecostal. Esse americano que fazia esse culto lá na Suécia, ele era oriundo dos Estados Unidos, de um avivamento que Deus produziu lá no estado, na cidade de Los Angeles. E lá no estado de Los Angeles tinha uma rua chamada Rua Azusa. Era uma rua de prostituição e de pobreza. E um dia lá na Rua Azusa chegou um pregador negro chamado Seymour. E Seymour viu um lugar que estava fechado, alugou, e a placa que ele colocou lá fora, ele fez com a própria mão, porque era extremamente pobre. Ele disse: aqui nesse lugar, Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e levará para o céu. Os cultos de Seymour eram cultos anormais. Contam os historiadores que quando chegavam as pessoas no culto, o pregador, o pastor da igreja, não estava em pé, ele estava ajoelhado no púlpito com a cabeça dentro de uma caixa de sapato. Consegue imaginar a cena? Imagina, você chegou numa igreja, aí o pastor da igreja está ajoelhado no púlpito com a cabeça dentro de uma caixa de sapato. E ninguém entendia o porquê. Ele levantava com a caixa de sapato no rosto, falava para as pessoas: eu não sou digno de colocar o meu rosto diante daquele que está aqui presente. E ele colocava a caixa de sapato no rosto de novo. E ele não sabia pregar muito bem, ele tinha já um pouco de teologia, mas ele era um homem de muita oração. E no meio dessa oração, o Senhor incendiou a Rua Azusa. Em 2 anos de igreja, a Rua Azusa mandou missionários para o mundo. E um missionário foi parar lá na Suécia. E é lá que os 2 batistas, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vão no culto. Participam do primeiro culto, voltam para o seminário contando piadas. Porque seminarista não vale muita coisa, eu sei porque eu fui. A gente, quando se reúne com os alunos, a gente começa a debochar de tudo e de todo mundo. No segundo dia, eles foram no culto de novo, foram para rir. Só que dessa vez foram e começaram a voltar assustados, porque eles viram coisas que eles nunca tinham visto. No terceiro culto, Jesus catou os 2 batistas. Eu vou falar uma coisa aqui para você, um conselho de quem é pentecostal de berço. Se você não gosta de barulho, se você não gosta de ver pessoas fazendo coreografias estranhas, não frequente o lugar onde isso acontece. Vai para sua casa, é melhor. Se você me perguntasse por quê, eu te diria: porque esse negócio pega. Isso se alastra. Porque é fogo, é glória, é graça, é sobre-humano. Os 2 batistas foram cheios do Espírito Santo. E agora? E agora o seminário já não prestava mais para eles. Porque o seminário é letra. E a letra sozinha mata. Muita letra, formalismo. Muita glória, fanatismo. Não presta nenhum nem outro. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre ser formalista
e ser fanático, achemos um ponto de equilíbrio. Sejamos brandos. Conhecimento e graça no mesmo nível. E os dois conseguiram isso, porque o intelecto deles estava preparado na palavra. E na oração eles receberam o Espírito Santo. Não conseguiram mais ser batistas. Fizeram uma vaquinha lá naquela tenda e mandaram os dois para a Suécia. Ou os dois da Suécia para os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, eles foram participar do seminário de Seymour. Chegaram na igrejinha da Rua Azusa com as duas malinhas e perguntaram: é aqui que é o seminário de Seymour? Seymour disse sim. E onde é que estão as carteiras? Onde é que nós vamos sentar? Onde está a lousa? E Seymour disse: nosso seminário é de outro jeito. Vocês podem deixar a malinha aqui e dobrar o joelho naquele canto ali, ó. E nós vamos fazer o quê? Fiquem orando. Até quando? Até do alto serem revestidos de poder. Então o seminário que eles tiveram com Seymour foi em pura oração. E um dia na oração, eles já cheios do Espírito Santo, levantou um profeta e disse: a missão que eu tenho para vocês dois é numa cidade chamada Belém. Os dois pegaram o mapa mundi, rodaram o mapa mundi e acharam duas Belém. Uma está no Oriente Médio e ela é dominada por muçulmanos. E lá, se tentasse pregar o evangelho naquela época, você era morto. Tentaram achar outra e acharam outra Belém, que ficava no meio do mato, onde tinha cobra grande, onde tinha onça, numa cidade, num país chamado Brasil. Os dois saíram de lá e vieram para o nosso país, desceram lá em Belém, no porto de Belém. Como os dois não falavam uma única palavra em português, olha o desafio. Esses dois missionários resolveram frequentar a igreja que eles eram oriundos. E qual era a igreja deles? Batista. Chegaram na igreja batista, conversaram por mímica, sentaram lá, e o pastor apresentou os dois, e os dois ficaram naquela igreja, arrumaram um emprego, um deles, e o outro conseguiu uma vaga na escola. O que trabalhava durante o dia, com o dinheiro que recebia, pagava a escola para o outro que estudava o dia todo. O que estudava o dia todo, à noite chegava em casa para aquele que trabalhava e ensinava para ele um pouquinho da língua portuguesa. Olha a dificuldade. Foram meses assim. Até que um dia chegaram no culto na igreja batista à noite e mandaram um bilhete: nós sabe falar português e quer pregar. O pastor Batista falou: irmão, nossos irmãos que vieram lá de longe já sabem falar português. Então um dos dois vem pregar. E subiu Daniel Berg. E Daniel Berg olhou para os irmãos e disse: nós agora fala português, e veio falar o que fez nós vir para o Brasil. O que fez nós vir para o Brasil é que Jesus dá língua estranha. É que Jesus cura. Os batistas arregalaram os olhos e diz: e Jesus vai dar línguas estranhas assim, quer ver? Ó? E começaram a falar. Ao invés daquilo incendiar a igreja, levantaram os irmãos revoltados e expulsaram os dois do culto. Mas não só expulsaram, quase lixaram os dois. Eu preguei no centenário da Assembleia de Deus em Belém do Pará e chorei quando lá dentro da igreja mãe entrou um grupo de 500 irmãos da igreja batista. Entraram e o líder da igreja batista de Belém pegou o microfone dado pelo pastor Samuel Câmara e ele disse: eu estou aqui com 500 irmãos, filhos e netos daqueles batistas primeiro, que espancaram Daniel Berg e Gunnar Wingre. Viemos aqui pedir perdão em nome dos nossos pais, porque os nossos pais não entendiam, e sabemos que o poder do Espírito Santo é real. Eu assisti isso, que eu era o pregador da noite, chorei muito. Na noite em que os dois apanharam, eles tiveram que fugir para o meio da floresta, porque todo mundo sabia a casa deles. Como a mensagem é que eles pregaram heresia, a heresia era punida com pedrada, aqui no Brasil. No meio da noite na floresta, o que apanhou menos teve o cuidado do outro, que cuidava das feridas. E os dois chegaram à seguinte conclusão: será que nós erramos? Será que era outra Belém? E passaram aquela noite escondidos para não morrerem. Só que enquanto eles estavam num canto da floresta chorando, no outro canto da floresta tinha uma irmã que saiu de dentro do culto naquela noite. O nome dela, Celina de Albuquerque. A primeira brasileira que acreditou no poder do Espírito Santo.
A irmã Celina morava numa casa, uma choupana, coberta de sapé, chão batido de terra. E ela contou para os irmãos no dia seguinte que ela não conseguia dormir. Ela virava de um lado para o outro na cama e a voz daqueles americanos ou daqueles europeus que vieram da América falando no ouvido dela que Jesus dava línguas. Ela falou que dobrou o joelho e disse: se é verdade, eu quero. Só que a oração dela não foi respondida imediatamente. Ela começou a orar meia-noite. Às 4 horas da manhã ela estava ajoelhada ainda. Você entendeu ou não? 4 horas de oração, de busca intensa. E aí o céu abriu. O Espírito Santo veio para o Brasil de mala e cuia. Desceu sobre a irmã Celina. A irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo, a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. No dia seguinte, Celina saiu andando para procurar os 2 batistas. Abrigou os 2, deu comida para eles e disse: se lá vocês não podem ir, vamos começar um culto na minha casa. Aleluia. E começou o culto lá, com 3 pessoas. E a Assembleia de Deus hoje é no mundo uma das maiores igrejas e a maior igreja pentecostal do mundo. No Brasil somos 30% da população evangélica. Desses 30%, estima-se que 95% sejam pentecostais. Ou seja, de 60 milhões de crentes no Brasil, 95% deles são pentecostais, que falam em línguas ou que acreditam nelas, que são profetas ou acreditam nas profecias. Amém até aqui, igreja? Mas eu não contei o problema ainda. Digo, qual é o problema, pastor? Eu quero que a Assembleia de Deus, os irmãos, me entendam, tá? E não me julguem. Por que é que cada assembleiano, ou que cada igreja assembleiana é de um jeito? Você vai para o norte do país, as Assembleias de Deus, os crentes não param sentados no culto. É um avivamento fora do norte. São pentecostais de gritarem, pularem. Aí você vem para o sul, os irmãos são mais quietinhos. Você vai numa igreja A, tem glória, tem fogo, tem profecia. Você vai na outra igreja, todo mundo está bem quietinho. Tem lugar que inclusive não se aceita gritos. Eu sei porque eu prego do Oiapoque ao Chuí há 30 anos. E sou assembleiano. E eu vi todo tipo de Assembleia de Deus que você possa imaginar. Em alguns lugares eu sentei no púlpito e o pastor disse: anota aí o que você não pode pregar aqui. Em outra igreja eu cheguei, o pastor disse: pode falar tudo que Jesus te mandar falar. Eu cheguei numa igreja e o pastor disse: não estimule o povo a dar glória a Deus muito alto, porque aqui nós não gostamos disso. Cheguei no outro, o pastor disse: faz o meu povo virar cambalhota dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Você vai na Cristã do Brasil, do Sul ou do Norte, ela é igualzinha. Você vai na Deus e Amor, do Sul ao Norte, ela é idêntica. Você vai na Universal, eles têm um padrão. Todas as igrejas têm um padrão. A nossa não tem. Estou falando muito, pastor Messias? O senhor que foi presidente, o senhor já viajou para o Sul? Estou falando muito? Não. Por que é que nós somos assim? Aqui está o problema. O problema é que nós fomos fundados, alicerçados por 2 batistas, que eles conheciam muito de cultura bíblica, mas eles nunca se dedicaram para estudar a cultura pentecostal. Eles pregavam o conhecimento, porque o conhecimento os batistas têm, e ensinaram os crentes a orar e a buscar o poder do Espírito Santo, mas não se criou uma doutrina pentecostal, não se criou uma sistemática pentecostal. Não há uma sistemática de um seminário para pegar o crente e falar: você tem que buscar isso, nossa missão é essa. Não, nós falamos quando dá. Aí em alguns lugares os crentes falam: então se não tem, nós vamos criar. Aí aqui, não, nós cremos, nós vamos buscar, nós vamos orar, nós vamos estudar. Do outro lado, não é importante isso, o importante aqui é isso. Então cada Assembleia de Deus ficou de um jeito. Estão entendendo? A ausência de alguém que tivesse a coragem de criar uma metodologia de ensino para que as pessoas pudessem ter um caminho e conhecessem o poder pleno do Espírito Santo.
Eu tive a graça de nascer no Sudeste. Então no Sudeste eu peguei um pouco lá do Norte e um pouco do Sul. É por isso que alguém fala assim, ó, pastor Marco prega com equilíbrio. Mas de vez em quando ele dá uns pulos ali também. Porque eu peguei a graça lá do Norte, o conhecimento aqui do Sul, o Sudeste, meio do país. Então oxalá que todos tivessem tido a chance e a oportunidade que eu tive. Como nem todos tiveram, estou eu aqui para tentar repartir com vocês algo do sobrenatural de Deus. Você acredita que Deus ainda fala, que Deus ainda faz? Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aí, por favor. E me ouça. O texto que eu li nessa noite saiu da boca do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi o mais erudito de todos os homens da Bíblia, com exceção de Salomão e Daniel. Para mim, a maior mente pensante da Bíblia é o apóstolo São Paulo. Paulo é aquele apóstolo que sai do meio do nada e que Deus resolve levantar ele para confundir a todos. Paulo era um judeu rico, filho de uma família aristocrática. O sangue dele era azul. Numa época em que os judeus mal sabiam falar e escrever, porque estavam debaixo do domínio de Roma, e Roma escravizou todo o povo dentro da sua própria terra. Então, para você escravizar um povo de verdade, você tem que cortar deles a cultura e a escola, porque eles ficam ignorantes e passam a viver apenas para comer pão e assistir o circo. Daí a expressão pão e circo para o povo, e eles estão felizes. Paulo nasce nessa época, mas como ele nasce numa família rica, numa família importante, ele consegue estudar. Quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, muitos crentes desavisados acham que ele era um sacerdote. E ele não era um sacerdote, porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi, e Paulo era da tribo de Benjamim. Os benjaminitas não eram sacerdotes, não podiam ser. Então, quando a Bíblia diz que Paulo era um doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literi. Ela está dizendo, ele era um doutor em leis. Traduzindo, ele era um advogado. Vai anotando aí. Paulo é um advogado. Ele não é só um advogado, ele é um advogado poliglota. Eu já vi crentes lerem um texto da Bíblia falando de Paulo e eles entrarem no mistério na hora. Paulo dizendo, eu falo mais línguas do que todos vós. E os crentes dizem, eita que Paulo era do manto. Não, Paulo está dizendo, eu me comunico em vários idiomas, porque eu estudei. Numa época em que as pessoas mal falavam o hebraico, e o mundo era dominado pelo mundo helênico, o grego, tinham que tentar aprender o grego, Paulo era fluente em hebraico, em grego, em aramaico e outras línguas mais. Vai anotando. Paulo então é um intelectual, Paulo é um erudito, Paulo é um homem extremamente preparado. E por que eu estou dizendo isso? Porque é Paulo, esse homem rico, importante e intelectual, que vai ensinar a igreja sobre os dons do Espírito Santo. Poderia ter sido Pedro, sim ou não? E Pedro era do nosso nível, Pedro era o famoso Pedrão. Pedro não sabia ler nem escrever, sabiam disso? Pedro não sabia ler nem escrever, Pedro não escreveu nenhuma de suas cartas. As suas cartas saíram da sua mente, através da sua boca, e um discípulo colocou no papiro, porque ele não sabia ler nem escrever, porque ele era sócio do apóstolo São João. Os dois eram pescadores. Ser pescador naquela terra onde eles habitavam naquela época era mais ou menos como eu, que lá no interior de São Paulo cortava cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café, de família extremamente pobre. Amém até aqui? Então Pedro e João, se tivessem ensinado, nós aprenderíamos, porque estão do mesmo nível. Jesus poderia ter dado o ensinamento do Pentecoste, dos dons, das revelações, para um crente simples e humilde. Mas não, ele resolveu deixar um erudito, um intelectual rico. Pastor, onde o senhor quer chegar? Dizem por aí que igreja só é cheia do Espírito Santo quando tem gente analfabeta. Vou falar de novo. Pode ver que as igrejas mais vivas, onde tem revelação, onde tem Pentecoste, as pessoas mal sabem ler e escrever. Aí as igrejas ricas, onde tem as pessoas importantes, onde tem as pessoas sabendo dizer assim, nós não somos crentes meninos, isso aí é só para essa ralé.
Se é só para ralé, por que quem ensinou isso foi um intelectual? Se é só para pobre, por que quem ensinou isso foi um crente rico? Era maneira de Deus dizer assim: ei, não é porque você é rico, importante, poliglota, que o Espírito Santo não pode descer sobre você, viu? Não entendeu? Vou falar de novo. Era maneira de Deus mandar um recado para as pessoas não serem arrogantes, não ficarem estribadas em cima do seu conhecimento, dos seus anéis de formatura, não ficassem estribadas em cima da sua riqueza, em cima do seu potentado. Era maneira de Deus dizer: o Espírito Santo não é dado ao homem porque ele é pobre, e é negado porque ele é rico. O Espírito Santo não é dado na mente, é dado no coração. Então, por favor, não venha me dar desculpas. Não venha falar para mim: não, pastor, eu sou uma pessoa mais preparada. E a gente que é preparado, a gente tem dificuldade, porque... Eu vou explicar porque você tem dificuldade. Você tem dificuldade porque você foi treinado lá na universidade, na faculdade, lá naquela escolinha, com aqueles professorzinhos de filosofia, de sociologia, a só acreditar naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. E o que acontece num culto pentecostal? Matemática, química e física não explica. Vou falar de novo. O que acontece num culto carismático, onde esse povo grita, levanta a mão, não tem como ser reproduzido dentro de um laboratório. Já vou explicar. Vocês lembram que logo no começo da igreja batizaram um crente lá, que era o tal do Simão Mágico? Ele se converteu e de repente ele foi num culto, e Pedro, que não sabia ler nem escrever, começou a pregar, e o povo começou a receber o Espírito Santo. E o povo começou a receber e ficar cheio. O mágico Simão falou: Pedro, quanto que eu tenho que pagar para receber isso aí? Onde eu compro? Porque a mente dele era fixa na terra. Ele achava que conhecimento só se conseguia se você pagasse um professor para te ensinar. Aí ele falou: quanto que eu tenho que pagar para receber? Pedro disse: seja você anátema, amaldiçoado, porque o dom do Espírito Santo não é dado pelo dinheiro. O dom do Espírito Santo é dado quando você abre o coração, quando você começa a se envolver, quando você começa a pedir, quando você começa a receber. Por exemplo, se você quer receber o dom do Espírito Santo, ficar me olhando desse jeito, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, ficar o culto inteiro olhando para mim com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, ficar nesse culto com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, não te leva a lugar nenhum. Eu vou pedir permissão ao pastor Celso, se ele permite eu ler aqui, pastor Celso, Nelson, perdão. Se o pastor Nelson me permite ler aqui. Ô Jesus, eu apaguei, ó. Posso contar? Eu estava dentro da casa do pastor Nelson, agora há pouco, tomando café. E quando eu saí da casa dele para entrar dentro do carro do irmão que me trouxe, eu abri meu celular. Quando eu abri meu celular, uma mensagem de uma mãe de oração que eu tenho, uma profeta do Deus vivo. Quando eu li, eu abri a porta do carro e falei: pastor Nelson, para, volta aqui. E ele voltou. Falou: o que foi, filho? Eu falei: isso aqui é para o senhor. Ó. Deus usa tecnologia, vou fazer o quê? E lá estava escrito assim: pastor Marco, o homem na casa de onde o senhor está agora é um homem de Deus, e Deus quer falar com ele. Diga a ele, e eu disse, ele começou a chorar lá no carro. Diga a ele: Nelson, o nome dele ela recebeu. Diga a ele que ele, há 2 anos atrás, deixou um lugar que estava pronto, onde não tinha necessidade de nada. E Deus o mandou para um lugar onde precisava da presença dele. Chegando nesse lugar,
Muitas vezes ele se sentiu abandonado e triste, porque deixou tudo pronto para vir para um lugar que precisava. Diga a ele que o Senhor entregou essa cidade na mão dele, e que no devido tempo virá o pagamento. Quando eu falei isso, o pastor Nelson começou a chorar. Disse: quem é? Eu falei: é uma mãe de oração que eu tenho, que enxerga tudo. O Roberto não está nem sabendo disso. Não vou nem olhar para ele. Roberto, qual é o nome da minha mãe de oração? A Laura, é? Como é que pode uma pessoa que está em outro lugar do mundo, que não sabe que eu estou aqui, que me vê dentro da casa do pastor e me dá o nome dele? Me diga se tem explicação para isso. Não tem. Os nossos pais recebiam porque eles acreditavam sem questionar. A gente questiona tudo. Você vê uma irmã dar um pulo ali, a irmã toda vez: para que tudo aquilo? Aí vê o outro levanta a mão: para que isso? Isso é louco. Para que gritar desse jeito? Deus é surdo. É por isso que Deus tem dificuldade de se manifestar. Nós queremos explicação. Não há explicação para o sobrenatural. Não há. Não há. O homem mais inteligente, rico do Novo Testamento, recebeu de Deus a incumbência de propagar o Pentecoste. É Paulo quem vai fazer isso. E detalhe, a igreja não aceitou Paulo no início. Pedro e João não tiveram paciência para doutriná-lo. Paulo foi abandonado na terra dele por 14 anos. Deus teve que levantar um profeta numa noite e falar: apartai para mim Barnabé e Saulo, ou Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Não foi Pedro que viu nele, não foi João. Deus teve que falar o nome de alguém que nem em Jerusalém estava mais. Estava 14 anos parado na cidade de Tarsis. E aí Barnabé, que foi lá na cidade procurar esse tal de Saulo, conhecido como Paulo. E foi Barnabé que chamou Paulo para vir com ele para a missão. E os dois começaram a pregar. É esse Paulo que, podendo ter ido pregar lá para baixo, porque quem conhece o Oriente Médio sabe que Israel está aqui. Abaixo de Israel está o Egito. O Egito é o primeiro país do continente africano. Paulo poderia ter saído de Israel e ido pregar na África, porque pregar na África era muito mais fácil. Desde aqueles remotos tempos, os africanos passavam necessidade. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que não tem comida nem bebida do que pregar para uma pessoa que está com a como é que fala? Com a despensa cheia. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que não sabe ler nem escrever do que pregar para uma pessoa que é estudada com anel de formatura no dedo. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que tem problemas de autoimagem do que pregar para uma pessoa bonita. E Paulo, podendo descer para a África, ele sobe para a Grécia. E o que tem isso, pastor? Os gregos não eram um povo comum. Eles são berços da civilização ocidental. Os gregos sempre foram bonitos. Até hoje, quando passa um homem bonito na rua, as mulheres ficam oriçadas, dizem: eis que lá vai um Deus. Ouviu aí? Deus o quê? Por que Deus grego? Porque quem conhece a cultura grega sabe que os gregos faziam imagens e bustos dos seus deuses. Se você vê a imagem de Zeus, você fica de queixo caído. O Deus dos deuses para os gregos, ele tinha um peito desse tamanho, avantajado, uma barriga de tanquinho, igual a do pastor Nelson, toda produzida, um queixo quadrado, viril, segurando na mão um raio. Se você pegar a imagem de Artemis, Diana, Afrodite, Eros, Hermes, Teseu, todos eles são lindos, porque há no DNA do grego uma beleza diferente. Então eles eram bonitos, eles eram inteligentes. Eles eram o quê? Eles inventaram a tal da filosofia, gente. A junção de duas palavras no grego, philos e sofia. Philos, amante.
namorado. Sofia, inteligência, sabedoria. O que é a filosofia? É alguém que ama o conhecimento. É alguém que se enamora da cultura. Eles inventaram a tal da filosofia antes de Jesus nascer. Ou seja, antes de Jesus nascer e pisar nesse mundo, os gregos já andavam pelas ruas com as mãos para trás, olhando para o céu e questionando. De onde veio essa nuvem? Por que esse pássaro é assim? Por que a terra é desse jeito? Por que aquela pessoa tem essa dor? Eles inventaram isso. Eles criaram, inventaram a dialética, a retórica. Eles inventaram os debates. Eles inventaram a medicina. Hipócrates é o pai da medicina. Os gregos cuidavam disso. Por que eles inventaram a medicina? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque eles amavam o corpo humano, achavam bonito. São os gregos que inventam os esportes. Daí a palavra Olimpíada vem de Olimpo. E Olimpo era o monte onde os deuses gregos moravam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque além de serem bonitos e inteligentes, eles eram ricos. A cidade de Éfeso, onde Paulo coloca ali um QG da igreja, era uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Ela tinha 500 mil habitantes em baixa temporada. Em alta temporada, 1 milhão de habitantes. Uma cidade que ficava tão estrategicamente parada ao seu porto, que todo mundo antigo era obrigado a parar ali para abastecer os seus navios e dar descanso ao seu combustível, que eram os escravos que vinham remando. Tinham que parar ali. Como paravam ali, negociavam, vendiam e compravam. Qual era a capital da Grécia? Alguém lembra aqui? Ninguém estudou, só eu. Atenas. E o que era a cidade de Atenas? A capital da inteligência do mundo antigo. Os atenienses passavam o dia inteiro falando sobre Sócrates, Aristóteles, Platão. E esses três grandes filósofos deram para o Ocidente boa parte daquilo que nós pensamos. Quem nunca teve um amor platônico? Quem nunca olhou para Aristóteles do ponto de vista da religião? Todos nós somos alicerçados nesses pensamentos. Eu estou falando de um povo que viveu anos-luz de nós e já eram mais inteligentes do que nós, eram mais bonitos do que nós e eram mais ricos do que nós. E aí Paulo, ao invés de ir para a África, pobre, Paulo vai para a Grécia dos ricos. Não é um congresso de missões? Qual é a chama que mais queima no coração do missionário? É a coragem. É desbravar. É ir para um lugar onde ninguém tem coragem de ir. Paulo é o primeiro grande missionário depois de Jesus. Todo mundo quer ganhar mais fácil. Pedro, Tiago e João tiveram dificuldade para ficar em Jerusalém, Samaria, Judeia. Quando falou em confins da terra, eles esqueceram. Não, fica só entre a gente aqui. Paulo é o primeiro a ir até os confins da terra. E olha só, ele vai aos confins da terra e entra na Grécia. Ele chega no meio de um povo bonito, no meio de um povo rico e no meio de um povo inteligente. E agora? Como é que você ganha esse povo? Vai, me diga, como é que você ganha uma pessoa rica? Uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita? Porque ela aparentemente não tem necessidade de nada. Ela já tem autoestima porque é bonita. Ela é rica, está com o bolso cheio. Ela é inteligente, pode dissertar ou debater qualquer coisa. Como é que você ganha um grego para Jesus? Eu posso deixar Paulo falar para vocês? Um dia falaram para Paulo: Paulo, quando você veio pregar para nós a primeira vez, você veio pregar com a sua sabedoria, a sua sapiência. Porque Paulo debateu com ele sobre os epicureus, sobre os estoicos. Aí Paulo disse: não foi isso que fez Jesus convencer vocês. Não foi meu intelecto. É que quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Mas quando eu fui ter convosco, tudo que eu falei e mostrei foi em demonstração de Espírito e de poder de Deus. Entenderam? Pode imaginar Paulo em Atenas, no Areópago, porque a Bíblia diz que ele esteve lá e debateu com os gregos. Pode imaginar como é que eles pararam para ver aquele judeu feio, nanico, com a cabeça desse tamanho, calvo, e há quem diga que era caolho e manco de uma perna ainda. Você acha que você é feio?
Olha o modelo de Deus entrando em Atenas, arrastando uma perna, meio caolho. Cabeça desse tamanho, para ter tanta inteligência, tem que ter um cérebro gigante. Calvo. Ele vai entrando em Atenas, ele vai passando as mulheres gregas, os homens gregos, com aquelas roupas, né, que eles jogavam a roupa aqui por cima, vindo andando. Quando passavam por ele, procuravam uma madeira. Pergunte para quê? Para bater, dizendo, isola. Eu imagino Paulo andando e as mulheres dizendo assim, a mãe dele não deu um sacrifício para Deus, é por isso ele nasceu desse jeito. Porque para os gregos a pessoa tinha que ser perfeita em tudo, inteligência, aparência e riqueza. E Paulo é um nanico, é um homem que não tem beleza nenhuma na sua aparência. Como foi que deixaram ele subir naquele areópago para falar com eles? Pergunte para mim como, pastor? Ele vai dizer, eu cheguei no meio de um povo que só sabia fazer duas coisas: ouvir falar da vida dos outros e falar da vida dos outros. Paulo chegou e ganhou eles pelo ouvido, começou a falar, as pessoas falam, aparência ele não tem, mas ele sabe falar bem. E como os gregos inventam também a tal da democracia, que é o poder do povo para o povo, ou seja, onde você tem liberdade de falar o que você quiser, pediram para que ele subisse no areópago para ensinar a eles o que ele tinha para falar. Acharam que ele era um paroleiro, ou seja, um falador de uma nova cultura. E Paulo está lá no areópago, um lugar parecido com esse, só que redondo, e aqui um anfiteatro a céu aberto com escadas. As pessoas paravam para ouvir quem é que tinha alguma coisa nova para falar. Se gostavam, batiam palmas. Se não gostasse, a pessoa tomava tomate na cara. Era um dia de festa. A Bíblia diz que Paulo entrou em Atenas. Paulo está lá no areópago. E como foi que ele foi parar ali? Que ele foi andando na principal avenida da cidade, viu imagens de todos os deuses. E quando ele chegou na última imagem, ou melhor, no último altar, não tinha imagem de nada. Só tinha um nome embaixo: ao Deus desconhecido. Olha o que Paulo diz: senhoras e senhores atenienses, vi eu o tamanho de vossa fé ao entrar em sua cidade, e vi que vocês adoram todos os deuses, inclusive, com medo de deixar de adorar algum, fizeram altar a um tal Deus desconhecido. Pois eu quero dizer para vocês que o sacrifício de vocês chegou até ele, e ele me enviou aqui, porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. Paulo vai para o areópago, ele está aqui agora olhando para os gregos, e está todo mundo esperando, o que ele vai falar? E ao invés de ele começar com religião, você tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno, você tem que parar de cortar o cabelo, você tem que parar de fazer isso, aquilo, senão você vai... Paulo não, ele olha, ele vai falar para eruditos. Então ele começa a recitar os poemas dos estoicos. Ele começa a falar da filosofia dos epicureus, sobre que a existência por si só é uma angústia de vida. E quando ele começa a recitar sobre os epicureus, ele conquista os homens. Quando ele fala o poema dos estoicos, ele conquista as mulheres. As mulheres param para ouvir poemas. O marido não está prestando atenção, ela está chutando a canela dele. Escuta ele, velho. Olha o que ele está falando aí sobre o amor. E os homens foram obrigados a parar. Quando Paulo viu que tinha atenção dos homens, ele deixou os estoicos e começou a falar das crises da vida, da existência. Ele ganhou a atenção de gregos. Quando Paulo viu que a atenção de todo mundo estava sobre ele, ele falou: agora sim, sou sacerdote do Deus desconhecido. E começam então as perguntas: quem é esse Deus? Qual o nome dele? Yeshua, o Machia de Israel. E os gregos começam a perguntar: e ele é grande? E Paulo dizendo: é imenso, é o maior de todos. Ele é Deus dos deuses. A tradição diz que alguém disse: seria ele maior do que Zeus? E Zeus tinha dois irmãos, Hades e Poseidon. Hades mandava no mundo dos mortos, Poseidon mandava nas águas, e Zeus mandava nos céus. E aí perguntam: seria ele então maior do que Hades? Maior do que Poseidon? Maior do que Zeus? E Paulo, segundo a tradição, respondeu a cada um deles dizendo: ele é maior do que Poseidon. Como você pode dizer isso? E eu imagino Paulo dizendo: eu conheci um companheiro aí de pregação, de ministério, que um dia estava dentro de um barco de noite, e o mar se revoltou, e todo mundo levantou com medo, olharam para o meio do mar e viram Zeus, ou viram
Poseidon, acharam que era Poseidon e gritaram: um fantasma! É um fantasma! E aí, o fantasma gritou com eles: sou eu. E somente um disse assim: se és tu, me manda ter contigo. Esta é a igreja de Corinto. Sabe o que Paulo ensinou para a igreja de Corinto? Uma coisa que ensinaram tudo errado para nós assembleianos. Eu sou assembleiano das antigas. Eu me lembro do pastor chamar alguém para cantar um louvor, e o irmão pegava o microfone: enquanto eu louvo ao Senhor com esse hino, eu peço que os irmãos fiquem orando em espírito, ou em espírito de oração. Quem já viu isso? Qual é o resultado desse pedido? Todo crente faz assim. Isso não é orar em espírito. Isso é orar em silêncio. Isso é orar com a mente. E ao orar com a mente, você sabe que está orando, sim ou não? No capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus, porque só Deus entende. Aquele que ora em línguas, a sua mente fica sem fruto. Ele está dizendo: você não entende o que está falando, mas o seu espírito, ele ora bem. Orar em espírito não é orar em silêncio. Orar em espírito é orar em línguas, é falar em línguas. E aqui começam os problemas da falta do ensino do pentecostalismo para nós. O assembleiano, ele busca o batismo com o Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo e fala: pronto, já cheguei no apogeu. Aí ele fala em língua estranha quando ele sente. Ou seja, ele passa a semana inteira sem vir num culto, ele não sente nada. Ele só vai falar em línguas quando Deus der graça para um louvor ser alegre ou um pregador ser pentecostal. Aí ele fala em línguas e diz: pronto, é o suficiente. Não é. Paulo diz: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu não posso ser edificado uma vez por semana, senão eu morro. Eu não posso só falar em língua estranha quando sobe um arrepio na minha coluna. Não. Se eu oro em línguas é porque eu recebi as línguas. Se eu recebi as línguas, eu recebi um idioma. Se eu tenho um idioma, eu posso falar ele a hora que eu quiser. Vou falar de novo: se eu tenho um idioma dentro de mim, eu posso falar ele a hora que eu quiser. Sim ou não? Porque quem fala em línguas fala para uma pessoa que entende aquela língua. Quer ver? Roberto, translation for me. Vai demorar? Isso. Está despreparado. Happy is the nation whose God is the Lord. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. God is here. Deus está aqui. Because I'm feeling your presence in Porque here eu estou now. sentindo a sua presença aqui neste lugar. Por que ele está interpretando? Porque ele entende um outro idioma que eu estou falando. Quando todos entenderam o que eu falei, todos deram glória a Deus. Se não há uma interpretação, todo mundo fica em silêncio. Quando você fala em línguas, as pessoas do seu lado não entendem nada, alguns ficam até incomodados. Para que dar esses gritos aqui no meu ouvido? É simples, quem está falando não está falando para você. Não, se não entendeu, eu vou falar de novo. Quem está falando em línguas não está falando para você. Quem fala em línguas está falando para outra pessoa. E está falando o quê? Paulo diz: em espírito fala em mistérios. Que mistério, pastor? Se eu soubesse, não era um mistério. Só que essa pessoa não fala em mistério com Gabriel, não fala em mistério com Miguel, não fala em mistério com os ofaninhos, os anjos mensageiros, não fala em mistério. A Bíblia, Paulo diz: quem fala em línguas fala em mistérios com Deus.
Me ajude aqui, vem cá. Você pode, esse aqui me deu um testemunho ontem que foi batizado com o Espírito Santo num culto que eu estava pregando. Feche os olhos, vocês também. Não, vocês podem ficar com o olho aberto. Alguém ouviu o que eu disse para ele aí? Sério? Vocês não sabem o que eu disse para ele? Por quê? Porque eu disse só para ele. Quando um crente começa a falar em línguas, o seu corpo fica aqui, mas as suas línguas sobem como labaredas. Porque as línguas vieram do céu como labaredas. Foram vistas línguas de fogo sobre cada um deles. As línguas que vieram como fogo, elas sobem como fogo. Elas atravessam o teto, atravessam o céu atmosférico, atravessam o céu cósmico. Entra no céu onde Deus está, que é o terceiro. Essas línguas atravessam o portão sagrado, atravessam as ruas de ouro, passam pelo centro da praça, atravessam o lugar onde está o rio da vida, passa perto da árvore da vida que está lá, entra no tabernáculo do Deus vivo, atravessa o alpendre, o átrio, o lugar santo, e essas línguas entram no santo dos santos. E lá no santo dos santos, essas línguas vão no ouvido de Deus. É um segredo, nem os anjos sabem, porque é algo que Deus está falando com você e você falando com Ele. E aí Deus escuta, aí Deus se move, aí Deus age, aí Deus responde, aí Deus faz aparecer, aí Deus traz existência que não existe, aí Deus se manifesta, aí Deus fortalece, aí Deus pega o fraco Pedro e dá a ele poder para levantar paralítico, aí Deus faz a sombra de Pedro levantar paralítico, aí Deus faz os discípulos estourarem com o reino das trevas, aí Deus faz Paulo pregar o evangelho em Atenas. Por quê? Porque ele não está sozinho, ele falou em mistérios com Deus. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Por quê? Porque isso aqui não virou um congresso, virou um seminário. Eu estou com alunos na minha frente, Deus está ensinando os alunos. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver quem fala em línguas, faz assim com a mão. Vocês são os meus alunos, eu estou ensinando vocês que quem fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Você não tem um monte de problema para resolver? Você não fica postando lá no seu Facebook, no seu Instagram: hoje o dia está cinza. Você marcou a sua terapia com a sua terapeuta, não foi? Amanhã que ela vai te atender. Por que ela vai te atender? Porque você vai contar para ela os seus problemas. Pois bem, existe uma maneira de você resolver eles mais rápido. É parar de ficar me olhando e abrir a boca e falar em línguas com ele. É isso. Não tem nada mais do que isso. Segure. Nossos crentes antigos lembram que os cultos eram barulhentos e a gente não tinha controle sobre eles. Sim ou não? Por que não tínhamos controle? Porque todo mundo entrava no mistério, oravam em línguas sem parar. Os nossos pais, porque não conhecem a doutrina bíblica, mandavam todo mundo ficar quieto. Você manda a pessoa ficar quieta uma vez, ela fica com vergonha, no outro dia ela esquece, ela grita de novo, aí você manda ela ficar quieta de novo. Ela fica com vergonha, fica quieta, daqui a pouco ela grita, vai indo até a quarta, na quinta vez diante ela se cala de verdade. Ela não tem mais coragem de falar. O fogo foi extinguido. Os bombeiros do diabo apagaram a chama do Pentecoste. Tudo em nome de uma tal educação espiritual, tudo em nome de equilíbrio emocional, tudo em nome de: a minha igreja não é uma igreja de gente doida. E aí nós estamos com os templos cheios de gente
mas parece que você está dentro de um cemitério. Aliás, Beto, mude a música. Olha o que me veio na mente agora. Quem aqui já ouviu falar de assombração? Quem já ouviu falar de visagem? Visão? Pois bem, a maioria das assombrações e das visões nasceram no pensamento popular por causa de pessoas que moravam próximas de cemitérios. Sabiam disso? Por que o medo das pessoas com cemitério até hoje? Criança passa perto do cemitério e se arrepia. Nós não teríamos que ter medo de cemitério, porque quem está lá está morto, não pode fazer nada com a gente. Mas por que as pessoas tinham medo de cemitério? Pergunte para mim, por que, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque existe um fenômeno que acontece só em cemitério e de madrugada. Não é raro uma pessoa estar num cemitério de madrugada e olhar por cima de tumbas e ver um fogo azul saindo de dentro das tumbas. Sabia disso? Depois digita no Google quando chegar em casa: fogo fátuo. Fogo fátuo. O que é o fogo fátuo? O fogo fátuo é um fogo que só tem em cemitério. Por quê? A carne humana, quando está enterrada e o cemitério, a tumba toda lacrada, quando ela começa a se deteriorar, ela solta gases. Esses gases não têm por onde sair e ficam presos ali por anos. De repente, com o passar do tempo, o caixão trinca, a tumba trinca, e o gás que estava dentro do ser humano encontra uma maneira de sair. Durante o dia ninguém percebe, porque o fogo não é amarelo nem vermelho, ele é azul. Mas à noite, quando o gás que está dentro da tumba encontra uma rachadura e ele sai de uma vez, ele encontra com oxigênio e entra em combustão. E aparece o fogo azul. As pessoas não sabiam olhar e dizer: eu vi uma alma sair agora ali. Eu vi um fantasma lá no cemitério. Não era fantasma, era fogo de cemitério. Ai, pastor, por que o senhor está falando isso? Tem uns fogo estranho no nosso meio. É o fogo do cemitério. Agora tem uma coisa pior do que fogo de cemitério. Pergunte o quê? Igrejas de cemitério. E não é invenção minha. Vá nos principais cemitérios do estado do Rio Grande do Sul, os mais antigos, você vai entrar e vai encontrar capelas prontas dentro do cemitério. Igrejas prontas, geralmente são de famílias muito ricas. Você chega lá perto, tem lugar que virou ponto turístico. Você olha as letras, nome, lápide da família fulano de tal, está até brilhando. Tem flores todos os dias, parece que a pessoa foi enterrada ontem, mas já faz 40 anos que ela está morta lá dentro. É tudo feito com mármore, nunca está sujo, tem alguém limpando. Você passa, meu Deus, que igreja bonita dentro do cemitério. Aí você abre a porta e entra lá dentro. Só tem cheiro de morte. Não deixa de ser uma igreja, mas só tem morto dentro dela. Nossas igrejas estão ficando assim. Estão morrendo os crentes. Por quê? Porque ninguém mais busca, ninguém mais treina, ninguém mais ora, ninguém mais quer. As pessoas querem sair da sua casa, vir para o culto, entrar na igreja 1 minuto antes do culto começar. Chegam, jogam o corpo pesado no banco, na cadeira, cruza a perna. Alguns ainda prestam atenção no culto, outros ficam no celular a cada 2 minutos, mascando essa desgraça desse chiclete. Joga um braço para cá, o outro para lá, diz: vamos ver o que vai dar. Termina o culto, vão todo mundo lá para fora, meia dúzia que tem a língua maior do que a gravata do pastor Nelson, e ficam falando, avaliando o culto. O culto não foi bom hoje. Não foi porque o infeliz nem sabe que o culto não é para ele. Nenhum crente pode falar o culto foi bom ou o culto foi ruim. O culto não é para você. Quem pode falar se o culto foi bom ou foi ruim é aquele para quem o culto foi feito. E se o culto foi feito para Deus, só Ele sabe se o culto foi bom ou foi ruim. Mas a nossa situação está tão ruim que a gente vem para a igreja dizendo: Deus, me dá um culto alegre. Aí Deus olha lá de cima e diz: eu não posso, porque você não é um Deus para receber culto.
Eu sou Deus, eu tenho que receber. Eu não posso te dar, você tem que me dar. E como é que o crente dá um culto para Deus? Do jeito que esse irmão está aí do seu lado? Do jeito que essa criatura está aqui do seu lado? É assim? Abrindo a boca de sono? Ela só faz alguma coisa quando vai tocar o instrumento dela, quando ela vai cantar, quando ela vai pregar. O restante do culto fica paralisado, parecendo uma estátua, é isso? Isso não é culto. Aí a gente pergunta, por que o fogo não desce? Simples, a gente não manda a glória para cima. A glória não vem de cima para baixo. Tem fogo aí do seu lado? Que tipo de fogo que é? É o fogo fato, fogo de cemitério? Não queremos fogo de cemitério. Queremos o fogo que não pode se apagar. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Não. Sente. Agora que eu terminei a introdução da pregação, eu vou começar a falar. Eu tive que desenhar tudo para pregar o que eu li. Eu disse como a igreja de Corinto nasceu. E agora eu quero dizer como foi que ela morreu. Porque a primeira carta aos Coríntios foi escrita 20 anos depois que aquela igreja foi fundada. Ela não é uma carta de criar igrejas, ela é uma carta de memórias. É uma carta de alguém que está escrevendo, tentando fazer as pessoas lembrar. Ei, lembre-se. Paulo estava em uma viagem missionária, dentro de um barco já velho. Alguém se aproxima dele e se apresenta, dizendo que era crente da igreja de Corinto. Que quando Paulo passou por lá, ele era só uma criança. E ele reconheceu Paulo, se aproximou dele e disse, eu sou membro daquela igreja. Imagina a alegria, um velho pastor que encontra um membro de uma igreja onde ele pastoreou. A pergunta é simples. Como é que está a igreja de Corinto, meu filho? A tradição diz que o rapaz ficou tão feliz que ele disse, a igreja de Corinto está uma bênção. Nós compramos terrenos pela cidade inteira. Tem uma congregação em cada bairro. A tradição diz que Paulo olhou para o rapaz e disse assim, você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. O rapaz fecha o olho, busca. Agora entendi, me perdoa, Paulo. A igreja está bem, ela está cuidando dos órfãos, das viúvas. Ela montou centros de recuperação de drogados. Ela tem hospitais, tem UPAs. Escolas, creches. E Paulo insiste, dizendo, você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. Eu não perguntei sobre a organização. Eu perguntei sobre o organismo. A organização é fria. O que é organização, pastor? Eu vou falar da minha. A minha organização se chama Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. É uma organização. O que é que a organização tem? Ela tem bancos, é dona de um prédio. Ela tem cadeiras, ela tem poltronas, ela tem instrumentos. Ela tem uma estrutura hierárquica. Ela tem como uma associação os seus membros. Todos os anos tem que ser renovada. E isso é a organização. A organização tem nome. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. E o pior, a organização tem dono. Pergunte quem é o dono, pastor? Eu. Por quê? Porque o dia que eu fui registrar a minha igreja, cidade pequena, o rapaz do cartório me olhou, ei Marco, saudade da escola, o que você veio fazer? Eu falei, vim registrar uma igreja. Ele falou, que bom. Ele sentou lá no computador e começou a perguntar para mim. Ele disse, quem é o dono da igreja? E eu, Jesus. E ele, que lindo, você tem aí o RG dele? Eu disse, não. E o CPF? Eu disse, também não. CNPJ? Eu disse, também não. Ele olhou para mim e disse, pois é, então nós não vamos poder registrar essa igreja. Por quê?
Porque para eu registrar aqui, ela tem que ter um dono que tem endereço, tem que ter documento. Porque se der algum problema com a organização, se cair o teto e matar alguém lá dentro, alguém tem que ser responsável. E o responsável é o dono da igreja. Eu nunca me senti tão mal na vida. É uma coisa tão profana. Eu disse, essa pessoa que você está falando aí sou eu. Então ele disse, então você é o dono da igreja. Eu saí dali tão triste, olhando o papel. Eu sou o dono. Aí o senhor falou comigo, não filho, você não é dono da igreja. Você é dono da organização. E eu falei, me explica. O senhor disse, te explico. Quando a trombeta tocar, a organização não sobe. O prédio não sobe, as poltronas não sobem, os instrumentos não sobem, a posição hierárquica não sobe, a conta do banco não sobe, porque é só uma organização. Eu disse, que bom, senhor. Então, qual que é a diferença? O senhor disse, diferença? Porque a minha igreja ela é um organismo. E o que é um organismo? O senhor disse, o organismo respira, ele chora, ele grita, ele ora, ele aplaude, ele dança, ele passa madrugadas em jejum. E eu falei, que lindo, senhor. E qual é o nome do organismo? O senhor disse, qual é o seu nome? Eu disse, Marco. Ele disse, essa é a minha igreja. Aí eu entendi quando Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas igrejas fecharam aqui durante a pandemia? Quantas não voltaram mais? Você passa lá perto, tem uma placa, aqui jaz a igreja fulano de tal, porque ela morreu, acabou a igreja. Poxa, se a porta do inferno não pode, por que aquela igreja fechou? É simples, porque não era uma igreja, era uma organização, era uma agremiação religiosa fundada por homens, alicerçadas por homens. Homens respondem por ela. Tem alguns que inclusive no púlpito dizem assim, ó, essa igreja quem manda aqui sou eu. E se não andar no eixo, vai embora, fica eu e minha velha aqui, mas isso aqui fica do jeito que eu quero. E eles não estão mentindo, a igreja é deles mesmo. A igreja é a organização, porque a igreja, o organismo, tem outro dono, e o dono está aqui nessa noite. Ele está querendo recuperar tudo que essa igreja perdeu. Ele quer que essa igreja volte a falar com ele, volte a entender, volte a sentir a presença. É isso que ele quer. Quando Paulo se fez entendido, diz a tradição que o rapaz abaixou a cabeça e constrangido disse, esta igreja que o senhor está falando não existe mais. O senhor está falando da igreja dos dons, não é? Das línguas, das profecias, das interpretações, dos sinais, da oração e do jejum. Sim, filho, essa não tem mais, pastor. Por que não? Ah, pastor, a geração dos meus pais que te conheceram, envelheceram, perderam a força. Não nos ensinaram o suficiente, nós crescemos e não sentimos falta. Aí os meus filhos que estão crescendo nessa mesma igreja, nunca ouviram falar. Para eles é só uma lenda. Vocês acham que eu estou falando muito, né? Leia depois na sua Bíblia Atos 19. E você vai ver Paulo chegando em Éfeso, encontrando 12 crentes e perguntando para eles, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizendo, nós nunca nem ouvimos que existe tal Espírito. E vocês são batizados no quê? Somos batizados nas águas, no batismo de João. Eram crentes. 20 anos depois que Paulo passou por lá, os crentes já não conheciam mais o Espírito Santo, nada. Vocês estão entendendo? A falta da doutrina pentecostal, a falta de alguém que não tenha vergonha e tenha coragem de ensinar, a falta de alguém que tenha coragem de dizer ao povo, busca. Ah, pastor, mas e o fanatismo? Eu sei que acontece. É como uma criança que nunca comeu mel, quando come demais se lambuza. E aí tem que ter alguém que tenha paciência para ensinar. Os mestres da nossa igreja não tiveram paciência.
Eles preferiram extinguir o espírito, eles preferiram que acabassem as profecias, preferiram que acabassem as coreografias, as danças, as manifestações. Não tem mais nenhuma Miriam que dança no nosso meio. Aí trouxemos as coreografias, que são bonitas, mas não tem nada a ver com aquela dança de Miriam de 30 anos atrás, quando eu vi as irmãzinhas do ciclo de oração levantar de olhos fechados, fazendo assim com as mãos e ir até alguém e revelar a vida da pessoa inteira. Não existe mais isso. Quando Paulo viu que a igreja de Corinto estava morrendo, Paulo escreveu essa carta. Eu não sei se eu falo, mas é muito pesado. No capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve assim: eu sei o que está acontecendo aí. É sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem entre os ímpios tem nome. A igreja estava cobertando um pecado que nem o ímpio praticava. Paulo diz: é sabido que há entre vocês um moço que dormiu com a mulher do pai. Isso não é incesto? Não, porque ele não dormiu com a mãe. O pai era divorciado ou viúvo, casou de novo. O pai ia trabalhar, o menino dormia com a mãe. Pior, Paulo está dizendo: vocês sabem e não tomam providências. Vocês sabem e não corrigem. Aí quando eu vi isso, falei: não, essa igreja, será que é de gente estranha? Cavei a história. O que eu descobri me deixou mais apreensivo ainda. Eu acho que eu não vou falar. É pesado demais. Sabe por que não corrigiam aquela família? Porque o dízimo daquele homem era o maior da casa. Acontecia entre um empresário que mantinha todo o ministério. Então, gente, não vamos abafar, vamos cuidar aqui. No afã de cuidar aqui, o Espírito Santo se levantou e se retirou. E aí não havia mais manifestações, não havia mais dons, não havia mais sinais. A igreja virou um clube social. As pessoas iam para a igreja porque estavam viciadas em estar ali, mas não sentiam nada. Quantos no nosso meio fazem isso? Vem para a igreja no domingo, mas não consegue se envolver, não consegue sentir nada, não consegue fazer mais nada, não tem habilidade, mas também não consegue ficar em casa. Vem para a igreja com a cara amarrada, sentam nos bancos e ficam olhando a vida dos outros, ficam medindo as pessoas, ficam falando isso ou aquilo, acham problema em tudo quanto é lugar, só sabem murmurar, só sabem criticar. Antigamente usavam a língua, agora usam a ponta dos dedos na internet, contam tudo. E aí nós queremos que haja movimento? Queremos que o Espírito Santo se movimente de que jeito? Eu estou pregando no Rio Grande do Sul e repito o que eu disse ontem. Esse é o estado menos evangelizado da nação brasileira. Esse é o estado com o maior índice de feitiçaria do Brasil. Os ímpios deste estado acreditam no diabo e fazem de tudo para receber os dons deles. Porque para você ser um feiticeiro não é de graça. Conhece? Sabe como é que nasce um feiticeiro? Primeira pessoa vai em algum ambiente que vão dizer: você tem que se desenvolver. Aí a pessoa vai desenvolver. Depois de desenvolver, alguém diz assim: ó, é muito pouco, você tem que fazer cabeça. Aí vai para um outro lugar. Nesse outro lugar, homem ou mulher raspam a cabeça deles. Aí, em uma noite, quando eles estão em transe, depois de rezas, essas pessoas recebem entidades. Algumas entidades chegam a espancá-las. Algumas entidades chegam a cortar as pessoas. Aí, quando encontram durante o dia aqueles que são mestres e veem elas cortadas, eles pegam osso pó de osso de defunto e jogam em cima. É o tal do ebó ou ebá, não sei o nome. E aí cicatriza-se de maneira milagrosa. Aí essas pessoas, depois de vários dias de jejum, o jejum delas é quebrado, sabe como? Elas comendo carne em estado de putrefação. Geralmente carne tirada de algum defunto no cemitério.
Aí depois de comerem a carne em estado de putrefação, essas pessoas bebem urina. Aí depois que estão todas desse jeito, tomam banho em um lugar cheio de fezes de animais. Porque as entidades que querem dar a elas essa autoridade, quer que elas se mostrem humildes, que elas se despojem de todo tipo de arrogância. Porque tomar banho em fezes, beber urina, comer carne podre, é a parte mais baixa que um ser humano pode chegar. O diabo leva a pessoa lá embaixo. Você fez tudo isso, então agora você merece. Aí as pessoas fazem os seus trabalhos. Aí vem gente de tudo quanto é lugar, pega um avião. Toda vez que eu vou falar uma coisa séria, vem aviões do país inteiro aqui para o sul, para conhecer os feiticeiros desse estado. E aí esse estado tem uma igreja de gente muito bonita. Porque lá no sudeste, norte e nordeste, o povo diz assim: o povo do sul é bonito, né? A igreja é linda. Dá uma olhadinha aí, você está sentado perto de modelos. Homens e mulheres são belos. Dizem que o sul é o lugar que tem gente rica. Dizem que aqui estão os maiores intelectuais. Qualquer semelhança com a Grécia não é mera coincidência. Ricos, bonitos e inteligentes. Por que o menos evangelizado? Porque é muito difícil de ganhar. Prefere-se o norte e o nordeste. Lá as igrejas são gigantescas, porque dizem que lá tem pobre, as pessoas não têm muita cultura, é o que dizem por aí. Isso é preconceito, tá? Porque lá tem muita gente diferente. Mas dizem que assim é o sul. Mas o gaúcho que não é crente tem coragem de buscar o poder do outro lado. Aí os crentes não têm coragem de buscar o contrapoder. E detalhe, é mais fácil receber um crente do que eles, porque eles têm que descer ao submundo. O crente só tem que abrir a boca. Só tem que ser um pouquinho mais alegre. Só tem que tirar essa cara de paisagem do rosto. Só tem que sair da zona de conforto. Só tem que esquecer quem está do lado esquerdo, direito, porque esses aí não pagam as suas contas. Só tem que nessa noite orar e falar: Senhor, eu quero o seu poder. Eu quero a sua graça. Eu quero esta glória. Aí Paulo começa a carta aos Coríntios mandando uma palavra de esperança, pastor Nelson. E aqui eu termino a pregação. Paulo diz assim: ei, eu sei que a situação aí está ruim. Eu sei que os dons desapareceram. Eu sei que não há mais línguas nem profecias. Eu sei que o pecado está entre vocês. Eu sei que as coisas estão ruins, mas ainda há entre vocês um remanescente. E para os remanescentes, não é para todos, é só para os remanescentes. Olha o que diz o Senhor: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração, é o que Deus tem reservado. Não é para todos, é só para aqueles que o amam. Porque quem ama se sacrifica, quem ama se separa, quem ama guarda a sua carne, quem ama se santifica, quem ama faz das tripas coração para agradar o amado, quem ama não caminha com o mundo perdido, quem ama não fuma, quem ama não bebe, quem ama não se droga, quem ama não se prostitui, quem ama não adultera, quem ama busca, quem ama grita, quem ama pede. Iria mantrova la suri di candarara vasceda hara masuri agarabas.
ateus batizados com o Espírito Santo neste ginásio? Tem gente batizada com o Espírito Santo aqui? E aqui tem gente, tem aqui, tem gente. Então, por favor, eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui em Bagé. O diabo está desesperado, porque é chegado o reino de Deus em Bagé. É chegado um tempo de avivamento, um tempo de glória. Então recebe mais. Vai, gaúcho. Jesus quer nessa noite trazer a igreja de volta para os seus princípios. Isso aqui não é um show. Isso aqui é um culto de avivamento. Não existe possibilidade alguma de haver missões sem avivamento. Não há como convencer o homem moderno sem ter a unção e o poder de Deus. Não existe outra forma da sua amiga de universidade encontrar Jesus se não for através da sua vida pelo dom do Espírito Santo. Você não conseguirá levar o seu amigo advogado, seu amigo empresário à presença de Deus, se ele não ver em você o brilho do Espírito Santo, se ele não ver em você sinais do Espírito Santo. E o Espírito Santo, pastor Nelson, está aqui nessa noite. Ele quer te levar para um passeio, ele quer dançar com você, ele quer bailar com você, ele quer te encher. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Deixa eu ouvir suas línguas. Olha, já que você é batizado, não quer orar em línguas, Jesus, batiza aqueles que querem, meu Pai. Tem gente aqui que nunca falou em línguas, mas quer falar, então recebe. Agora. Espírito.